Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito das Obrigações, e nós daremos sequência ao nosso conteúdo, inicialmente respondendo uma pergunta do aluno Ednei Becker. O Ednei Becker me pergunta, professor, afinal, quando é que é necessário escritura pública e quando é necessário documento particular? Qual é a validade de um documento particular, o tal do contrato de gaveta? Preste bem atenção nisso. Sempre que você compra ou vende alguma coisa, procure documentar. Um papel, né? Tu vai dizer, mas se eu não ter papel? Se você tiver testemunhas, e-mails, troca de mensagem, tudo isso ajuda. Mas se você tiver um contrato, documento descrevendo o negócio que foi feito, isso já ajuda muito. Seja um documento particular, feito em qualquer escritório, ou feito numa escritura pública num cartório. Mas, afinal, qual é a diferença? Mas, resumindo, qualquer documento é documento e tem validade jurídica. Só que alguns documentos, como a escritura pública, têm uma validade ainda maior. Repare assim, quando você compra um bem móvel, um carro, por exemplo, você vai exigir da pessoa que lhe vendeu o recibo de compra e venda. Mas mais importante que o recibo de compra e venda, e que é o documento, é pegar a posse, tomar a posse daquele carro, tá certo? Mas isso para bens móveis, porque o Código Civil fala que a propriedade das coisas móveis você adquire pela tradição, pela entrega. Você só é dono depois que recebeu. Mas a questão de documento particular, contrato de gaveta e escritura pública é mais atinente aos imóveis. Quando você compra um imóvel, mais importante que um contrato de gaveta, mais importante que ter uma escritura pública é você ter a chave, a posse do imóvel, quando se trata de casa ou de apartamento. Vale documento particular? Vale. O contrato de gaveta vale. Mas a lei diz que para os contratos relativos a bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, tem que ser feito por escritura pública. Exceto quando for programa habitacional, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, que pode ser feito aquele contrato feito pela própria agência financeira. Portanto, quando você for comprar ou vender um imóvel, faça por escritura pública quando o valor da compra e venda for acima de 30 salários mínimos. E a maioria, 99% dos imóveis são acima desse valor, então o correto é fazer escritura pública. Mas, lembro, tomar a posse, tomar a chave do imóvel é muito importante quanto à escritura pública. E professor, e se eu fizer um contrato de gaveta? Vale? Claro que vale. Se você tem um contrato de gaveta e também tem a chave do apartamento, da casa, isso quer dizer que você é um promitente proprietário, um promitente comprador. E o Código Civil trata disso como contrato preliminar. A doutrina chama de pacto de contrarrendo. Significa que o cara que te vendeu, aí em algum momento vai ter que passar a escritura. Você tem um documento para exigir essa escritura pública dele, porque você tem um contrato de gaveta. Portanto, hoje o Código de Processo Civil não limita mais, para provar tem que ter documento. Não, você pode provar qualquer coisa por testemunhas, por recibo, por contrato de gaveta. Agora, por escritura pública é uma prova incontestável. E assim eu espero ter respondido à pergunta do Ednei Becker. Dando sequência, hoje nós vamos tratar das obrigações alternativas. Repare, obrigação é aquela que você tem o dever de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Quando se trata de dar alguma coisa, não é de doar. Dar alguma coisa é entregar. Quando você tem que entregar um veículo, é uma obrigação simples, porque compreende um só objeto. Quando você tem que entregar um veículo e uma casa, repare, já é uma obrigação complexa, porque compreende duas coisas. Portanto, as obrigações ou são simples ou são complexas. Uma obrigação complexa pode ser conjuntiva, duas coisas, três coisas, entregar um carro e fazer uma casa, são obrigações conjuntivas. As obrigações complexas podem ser conjuntivas, alternativas ou facultativas. Obrigação complexa conjuntiva, já expliquei. Você se obriga a entregar um televisor e um rádio, duas coisas, ou um televisor, um rádio e um cavalo.
é um conjunto. Você se obriga a entregar as três coisas. Mas pode, eventualmente, você ser obrigado a entregar ou um cavalo ou uma vaca, ou um Brasília 77, ou uma Kombi 85, enfim, ou isso ou aquilo. Quando no contrato estiver previsto esta modalidade de obrigação, ou seja, ou isso ou aquilo, estamos frente a uma obrigação alternativa. Isso acontece raramente na nossa vida. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Repare, a alternatividade não é exclusividade do direito civil. No direito penal, o juiz tem essa alternativa. Quando o cidadão é condenado pela pena de desacato, por exemplo, o Código Penal diz ou a pena de detenção ou multa. Então, a alternatividade está prevista no Código Penal também. Mais algum caso, professor? Sim, no Código de Processo Civil. Se você compra um objeto, um carro, por exemplo, que venha com um problema, nós chamamos isso de vício redibitório. Problema, um motor estourado ou caixa estourada, e você descobre depois que comprou que esse carro tem um problema. Esse problema, a legislação, já repito, é chamado de vício redibitório. O comprador tem duas opções para entrar na justiça, no direito processual civil. É formas de ingressar com a ação. É uma ação de conhecimento em que diz que você pede para redimir, anular o contrato, me devolve o dinheiro, fica com o teu carro, ou ação quanti minores, ou seja, eu quero um abatimento. Eu vou gastar 3 mil para arrumar o motor ou a caixa desse carro, eu quero esse abatimento. Também, portanto, o Código de Processo Civil te dá essa alternatividade. Ou uma ação, por vício redibitório, ou uma ação quanti minores para bater o preço. São exemplos, assim, de alternatividade no direito processual civil. Mas nós estamos tratando da alternatividade de escolha nas obrigações. Quando você compra ou isso ou aquilo, ou o cara que te vende ou isso ou aquilo. A quem cabe o direito de escolha? Supomos que eu te venda um cavalo ou uma vaca. Tá, em algum momento vai ter que ser definido se é um cavalo ou se é a vaca. A quem cabe esse direito de escolha? O Código Civil diz que a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não for combinado. Claro, se não foi combinado nada, a escolha cabe ao devedor, aquele que tem que entregar a coisa. Se eu prometi entregar um cavalo ou uma vaca, o direito de escolha é meu. Eu resolvi entregar a vaca. O credor não pode dizer, não, eu quero um cavalo. Não, o direito de escolha é meu. Agora, se no contrato estiver escrito, o direito de escolha cabe ao credor, aí sim é o credor que escolherá e o devedor não pode dizer, não, eu não aceito isso ou não aceito entregar aquilo. O direito de escolha é do devedor, salvo se estiver combinado no contrato, que é o direito do credor, ou se estiver estabelecido no contrato que é um terceiro que vai escolher, ou pode no contrato dizer que a escolha será feita por sorteio. São formas alternativas que o Código de Processo Civil contempla. Agora, uma vez feita a escolha, você escolheu o cavalo, muito bem. Deixa de ser uma coisa alternativa e passa a ser uma coisa certa. E aí nos reportamos àquelas disposições do Código Civil, que se a perda da coisa se der com culpa ou sem culpa e tudo mais. É muito comum aqui na região do Alto Vale que os agricultores se comprometem, os fumicultores se comprometem perante as fumicultoras, as fumageiras, a entregar fumo. Eles pegam um dinheiro emprestado, eu vou pagar essa dívida entregando 10 arrobas de fumo na safra. Quando eles pegam um volume muito grande de empréstimo, aí eles dizem, esse primeiro ano eu vou entregar fumo. E as outras prestações dos anos seguintes, será fumo ou tem que pagar em dinheiro? Quando acontecer isso, o direito de escolha do devedor se renova a cada ano. Ou seja, não é porque no primeiro ano ele resolveu escolher o fumo, que ele no ano seguinte vai ser obrigado a entregar fumo de novo. Ele pode optar, nesse caso, ou fumo ou dinheiro, se estiver convencionado entre uma coisa e outra. Ou seja, não é porque escolheu um ano que vai ser dinheiro, que no ano que vem tem que ser dinheiro novamente. Nós entramos assim agora na impossibilidade ou inexecuibilidade da coisa. O direito sempre se preocupa com a patologia. Você se obriga a entregar isso ou aquilo, e se isso aqui não puder ser entregue porque morreu ou porque se perdeu? Bom,
Qual é a solução? O código dá essa solução. A primeira delas é, quando você se obriga a entregar uma coisa ou outra, e uma delas se perdeu com culpa ou sem culpa, ora, eu vou te entregar essa outra que sobrou. Por quê? Porque o direito de escolha é para mim. Vamos supor que as duas coisas se perdem, né? Veio uma enchente e matou o cavalo ou a vaca, e a enchente matou os dois. Se ambas as coisas se perderem sem culpa quer dizer caso fortuito ou força maior, enchente, raio e tudo mais. Perderam-se ambas as coisas, resolve a obrigação. O que é resolve a obrigação? Volta ao status quo ante. Se pagou, recebe dinheiro de volta. Porque aplica-se nesse caso o princípio res perit domino. Quem perde é o dono. Vamos imaginar que a primeira coisa se perdeu sem culpa, morreu, e a outra diz, eu vou matar esse cavalo que sobrou para não entregar. Se uma das coisas sobreviveu e você elimina, você destrói por culpa sua, você vai responder pelo equivalente, pela última que se perdeu, mais perdas e danos. De forma genérica, nós abordamos as obrigações complexas, conjuntivas, agora por último as alternativas, e vamos abordar agora as obrigações facultativas. Pensa comigo, obrigação, dever, compromisso, facultativa é faculdade, não é uma obrigação, é um direito, posso ou não posso. É um contrassenso, mas é assim que a doutrina denomina uma espécie de obrigação que pode ou não ser cumprida. São as obrigações facultativas. E para explicá-la, eu vou citar um exemplo. Você sabia que quando você achar alguma coisa, você tem que devolver ao dono? Né? Eu sempre assisto os programas de televisão e de vez em quando no noticiário diz fulano tal, o faxineiro do aeroporto, achou uma carteira com $2.000 e muito brilhantemente ele devolveu ao seu dono. Na verdade, a lei diz que ele tem que devolver, né? Que o achado não é roubado, mas não é teu, você tem que devolver ao legítimo dono. É o que diz o artigo 1233 do Código Civil. A coisa achada alheia, perdida, tem que ser devolvida ao seu legítimo dono. Então, vamos supor que você encontre um cachorrinho abandonado, extraviado, perdido, aquele cachorrinho de madame, de estimação. E você tenta descobrir, não descobre, o cachorro adoece, você leva no veterinário, dá tratamento e tudo mais, e depois que o cachorrinho está bom, então aparece a madame, a legítima dona desse cão. Você não sabia, mas você tem direito a uma recompensa de 5% do valor do cachorro. É uma recompensa. Só isso não. O dono do cachorro, a madame, vai ter que te pagar uma recompensa de 5% do valor do cachorro e você ainda tem direito a uma indenização pelo que tu gastou do cachorro. Faz sentido, né? Você gastou com veterinário, consulta, hotel, hospedagem e tudo mais daquele cachorro e você tem direito a essa indenização. Se você tem direito, ele teria obrigação. Porém, a obrigação dele é facultativa. Por que facultativa? Pode dizer, não, amigo, tu fez isso pelo cachorro, fica com ele. Ele abandona o cachorro para você e você não tem mais direito a nada, de receber nada, mas fica com o cachorro e ele perde o cachorro e não precisa te pagar nenhuma despesa, nenhuma recompensa. É a chamada obrigação facultativa do dono que abandona a coisa para quem a encontrou. Um outro caso interessante é da servidão. Você sabe que servidão é quando alguém passa, né, usa a propriedade alheia para passar a pé ou de carro, o terreno dele, mas ele passa. Essa pessoa se chama serviente, que passa pela terra alheia. E ele tem a obrigação de arrumar o terreno, manter capinado, né, roçado, para passar direitinho. Mas ele também, portanto, ele tem a obrigação de obras de conservação. Mas ele tem a obrigação facultativa de dizer, sabe do que? Eu não vou conservar mais nada, não vou capinar essa estrada aqui, eu vou abandoná-la. Ou seja, ele abandona em proveito do prédio dominante, que nós chamamos,
aquela servidão e a servidão, perdão, e aquela servidão é abandonada e ele cumpre assim a sua obrigação facultativa de não fazer mais a manutenção. E assim nós encerramos as obrigações simples de uma coisa só, complexas, conjuntiva mais de uma coisa, alternativa ou isso ou aquilo, e a facultativa com esses dois exemplos. Muito obrigado.